Eu sou o Galvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São vídeos, áudios, reflexões a respeito da vida e de como nós podemos pegar as escrituras sagradas e colocá-la na prática. Pequenas pílulas diárias, de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde, 5 minutinhos, para que você possa aprender mais do que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida. E nós estamos refletindo, estamos meditando no texto de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 8, verso 23, verso 27, e eu quero ler uma vez mais para que a gente possa meditar. Entrando ele no barco, Jesus, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, porém, Jesus dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, nós aprendemos ontem a respeito de estar no barco com Jesus. E agora a gente quer falar sobre o de repente da vida. Há momentos que nós estamos ali, seguindo, firmes no propósito, estamos com Jesus, navegando com Ele, alegres de estar na sua presença e dar mais irmãos que nos alegram, É bom você saiba que nenhum cristão genuíno, verdadeiro, faz a opção para viver fora da comunhão. A igreja, a família da fé, é algo extremamente importante na vida de um discípulo de Cristo. Foi por essa igreja, foi por essa família, foi por essa comunhão que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário. De repente, o verso, Mateus registrando, uma violenta tempestade se abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Ou seja, na nossa caminhada e na nossa jornada, com certeza virão sobre nós tempestades e ventos fortes. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos construir a nossa casa sobre um fundamento sólido, sobre um lugar onde quando vierem, não é se vierem, quando vierem as tempestades, as enxurradas, o vento forte e baterem contra aquela casa permanecerá firme no seu propósito que Deus preparou. Ou seja, Jesus estava ali, operava junto com os seus discípulos, milagres, prodígios, maravilhas, e ele estava caminhando e parecia que tudo lhes ia bem, até que de repente uma grande tempestade se acometeu contra aquele barco. Imagina bem, nós estávamos ali na região da Galileia uma certa vez e a gente estava conhecendo um museu onde tinha uma embarcação que tinha sido descoberta, retirada ali das margens, encontrado nas margens do Mar da Galileia. E aquele barquinho, um barquinho de 8 metros, 6, 7, 8 metros no máximo. E ali estavam 12 apóstolos, toda a companhia de Jesus, todo o ministério de Jesus dentro do mesmo barco. Mas as tempestades bateram com força contra eles. Nós vimos isso acontecer na vida dos apóstolos, dos discípulos, dos que acompanhavam Jesus, do nosso próprio mestre. Quantas vezes Jesus enfrentou dores, perseguição, quantas vezes tentaram contra a vida dele, quantas vezes nós vemos os discípulos, os apóstolos, sofrendo dor, martírio, angústias, cadeias, prisões, arena. Ou seja, Deus está dizendo, andar, navegar com Jesus não é garantia que vai haver uma caminhada fácil. Aliás, a palavra de Deus diz que o caminho que Deus prepara para nós é estreito e apertado. Então a gente tem que ter a noção de que nós precisamos estar prontos para quando a tempestade vier, ela não nos abata na alma, ela não cause dores e angústias maiores do que aquelas que elas são capazes de causar no nosso entorno, porque dentro de nós precisa ter a paz que excede todo entendimento. Mas uma coisa é importante lembrar, você pode estar navegando na sua vida, você pode estar no barco com Jesus, você pode estar diretamente ligado à voz dele, ou seja, uma voz de comando. Jesus entrou, os apóstolos, os discípulos foram atrás dele, eles estavam com Jesus, eles estavam fazendo ministério, eles estavam cumprindo o propósito, mas de repente uma grande tempestade aconteceu naquele lugar. Ou seja, assim é na nossa vida. De repente, má notícia chega, de repente o exame de rotina muda, de repente a constatação de dificuldades no relacionamento, de repente podemos estar enfrentando um problema financeiro, mas não se abata, Jesus está com você. E esses de repentes que acontecem é
são próprios para pôr em prova a nossa fé e aprovar a nossa jornada. Respira fundo, aquieta a tua alma e não deixe que vozes e acusações venham contra você, porque faz parte da nossa jornada, faz parte da modelagem de Deus na nossa vida. Quando vier o de repente, firma, assossega a tua alma e enfrenta de olhos firmes no autor e consumador da sua fé. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que se você ouvir a voz de Deus, você vai vencer todas as suas batalhas. Lembrando que a nossa reflexão é dentro do nosso livro Milagres da Fé. Então, a gente volta amanhã às 5:05 da tarde. Deus te abençoe.